turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciene Amorim, do 4º ano. Vim aqui hoje para fazer uma aula sobre correção de atividades do conteúdo de língua portuguesa. Temos como objeto de conhecimento números de sílabas, ortografias do SSS na primeira parte e na segunda parte nós vamos falar sobre a ortografia do CI, CE e o C cedilha, onde nós iremos trabalhar um pouquinho sobre a leitura e a revisão do conteúdo. Então vamos lá? Pessoal, então vamos fazer a correção da atividade que fala sobre o número de sílabas. Você já aprendeu que cada parte da palavra que é pronunciada de uma só vez é chamada de sílaba. As palavras podem ter 1, 2, 3, 4 ou até mais sílabas. E aí, de acordo com essa divisão silábica, a gente classifica as palavras. Se ela tem uma sílaba só, ela é chamada de monossílaba. Se ela tem 2 sílabas, ela é chamada de dissílaba. Se ela tem 3 sílabas, ela é chamada de trissílaba. Se ela possui 4 ou mais sílabas, ela é chamada de polissílaba. Saber separar as sílabas das palavras corretamente é fundamental para não errarmos ao dividir uma palavra quando ela não couber na mesma linha. Essa é a importância da gente saber separar uma palavra em sílaba corretamente. Então, vamos à correção desta atividade. Separe as sílabas e dê a classificação. Carrossel, carrossel, trissílaba. Chocolate, chocolate, polissílaba. Caminhão, caminhão, trissílaba. Cambalhotas, cambalhotas, polissílaba. Sombra, sombra, dissílaba. Sol, sol, monossílaba. Ferro, ferro, dissílaba. Marreco, marreco, trissílaba. Então, aqui vocês podem observar a separação silábica de cada palavra e como ficou a sua classificação quanto ao número de sílabas. Espero que tenham ajudado vocês. Vamos fazer agora a correção da atividade que fala sobre a ortografia do S e SS. Um recadinho aí para vocês. Fique atento, as letras S, SS e C cedilha podem representar o mesmo fonema, ou seja, elas podem apresentar o mesmo som. Então, a primeira questão aí pede para a gente fazer a leitura das palavrinhas do quadro. Então, vamos lá. Sapo, osso, vaso. E de acordo com a leitura, a gente responde as próximas questões. Número 2. A letra S inicial e as letras SS têm sons diferentes, escrita diferente, o mesmo som, mesma escrita. Elas têm escritas diferentes, porém apresentam o mesmo som. Então, já sinalizei aqui para vocês. Letra B. A letra S, escrita na palavra sapo, vem escrita no início da palavra. As letras SS, escrita na palavra osso, vem escritas no meio da palavra. Na palavra vaso, o S vem no meio da palavra. E aí, de acordo com essas respostas, a gente pode completar a letra E. De acordo com a letra S, quanto à letra S, é correto afirmar que quando tem som forte, se for no início das palavras, a gente usa o S, como em sapo. E se for no meio da palavra, a gente usa SS, como na palavra osso. A letra S entre vogais tem som de Z. É o que a gente pode observar na palavra vaso, que a letra S está entre a vogal A e a vogal O.
por isso ela representa o som de Z. Na separação silábica, SS ficam sempre na mesma sílaba. Não marquei essa opção porque nós já sabemos que o SS fica em sílabas separadas. E aqui um recadinho, né? Relembrando aí um pouquinho que nós já estudamos. Usamos S, som de S, no início da palavra e no meio depois da consoante. Usamos SS com som de S no meio da palavra entre vogais. Aqui, ó, som de S, quando ela faz assim, ó, sapo, osso, né? Quando a gente fala do som, toda vez que a gente vê a letrinha entre essas duas barrinhas aqui, ó, a gente está se referindo ao som da letra, ok? Então, espero ter contribuído aí com vocês. Até a próxima atividade de correção. Beijo, tchau, tchau. Dando sequência à nossa correção de atividade de língua portuguesa, vamos agora fazer a leitura do texto História dos Trapezistas do Circo e logo após a correção das duas atividades conforme o nosso cronograma. Acompanhe comigo a leitura aí no seu caderno. História dos Trapezistas do Circo. Era uma vez um circo. O dono do circo era um palhaço. O nome dele era Palhaço C. A estreia do circo em Salvador seria no domingo e já era sábado e os trapezistas estavam em greve. O Palhaço C ficou muito preocupado com isto. Ele tinha 5 filhos que tinham apelidos estranhos, que eram Sá, Sé, Si, Só e Su. Então, ele resolveu ensinar aos seus filhos a trabalhar nos trapézios, que é uma coisa muito perigosa. As crianças tiveram medo. Então, o palhaço disse a eles que daria um jeito, e ele colocou cordas nos trapézios. É claro que não foi a primeira vez que eles treinaram, mas a estreia era no outro dia e eles tiveram que treinar muito. Na hora da estreia, só 2 crianças não tiveram medo e puderam tirar as cordinhas. Quando acabaram, o pai falou para eles: Sá, Só e Su, para que vocês não se machuquem, de agora em diante, vocês só poderão se apresentar com essa cordinha. E por isso os nomes de vocês no início de palavras não poderá ficar. Assim chegamos à conclusão que Sé e Si são 2 irmãos, irmãozinhos diferentes. Eles não usam cedilha e enganam a muita gente. Aí agora a gente vai fazer a correção dessa atividade aqui, que trabalha a ortografia do CI e do CE. Então, o que a gente pode observar aqui no texto? Que o C, acompanhado de A, de O e de U, para que ele tenha esse mesmo som de Sé e de Si, é necessário que se tenha o cedilha, senão o som fica diferente, né? Então, vamos para a correção. Complete as palavras com si ou sé. E aí eu tinha as palavrinhas e era só completar, ficando assim: cinto, certo, macio, cenoura, cebola, cinema, circo, recebo, capacete, 5, cedo e cinto. Que repetiu aí, mas não tem problema. Na questão número 2, marque com X as palavras que estão escritas corretamente. Semana é com S, não com C. Ceia, deficiência, alface estão corretas. Saci está correto. Sigo é com S. Doce é com E no final. Ácido está correta. Capacete está correta.
Cebola não existe, é cebola. Cenoura e cigarra. E aí, assim, finalizamos a correção desta atividade. Então, sempre que a gente for pronunciar palavrinhas que são escritas com CI, com CE, a gente representa com este som. E para a gente representar o mesmo som com as vogais A, O e U, é necessário que o C seja acompanhado do cedilha para que ele possa representar o mesmo som. Então é isso, pessoal. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.